Fala, galera do curso Fredação, aqui é o professor Fred. A gente vai analisar agora uma redação muito interessante sobre um tema em comum, o tema da valorização do folclore na cultura brasileira, feita pela aluna Carolina Tostes, né, do Santo Agostinho. A galera está com um problema na webcam aqui, não está aparecendo hoje, né, mas ela que vai ler. Vamos lá, Carolina Tostes, sobre o valor do folclore. Você achou fácil esse tema, Carol? Eu achei um pouco mais complicado, porque a gente não fala muito sobre, né? Tipo, na vida. Será que é a culpa de uma educação eurocêntrica que a gente está tendo nas escolas brasileiras? Não valoriza a raiz cultural, a matriz cultural brasileira? Vamos começar aqui olhando o valor do folclore, né? Você consegue ver o Carol? Consigo. Então vamos lá. Tradição na transformação, né? Pode começar a leitura, por favor, Carol. O termo folclore surgiu a partir da junção do vocábulo inglês folk, que significa povo, e lore, conhecimento, compreendendo-se, assim, como aquilo que é de noção geral. De forma oposta ao significado da palavra, grande parte da população brasileira desconhece suas tradições, de origem indígena, portuguesa e africana. Nesse sentido, é possível conceber a alienação midiática e a falta de abordagem do tema nas escolas como os principais fatores perpetuadores do mal em questão. Excelente, Carol. Muito boa introdução. Adorei você trazer aqui a etimologia, né, da palavra folclore, né, conhecimento do povo, né, e justamente criar uma oposição com a forma que a população desconhece a sua própria cultura, né, a própria sabedoria, o próprio conhecimento cultural transmitido de geração em geração, né, e depois trouxe aqui a alienação midiática, né, como uma tese com distribuição de argumento, falta de abordagem do tema nas escolas, né, eu acabei de falar, essa educação um pouco eurocêntrica, que muitas vezes deixa um pouco de lado da matriz cultural brasileira. Gostei, boa, excelente introdução, né? Pode seguir, por favor, aí, lendo o primeiro parágrafo de desenvolvimento. A priori, é imperativo destacar que os veículos de comunicação são a principal forma de obtenção de conhecimento de uma parcela significativa dos cidadãos brasileiros. Tanto nas redes sociais quanto na televisão e jornal, a cultura predominantemente incitada é estadunidense. Isso faz com que as pessoas sejam alienadas aos livros, séries e programas do país externo, sendo sua origem interna, seus costumes, muito pouco valorizados. Os elementos de construção da nação ditam os rumos do futuro, mas são ocultos na era tecnológica. Eu acho que ficou um pouco ambíguo só aqui onde você falou assim, isso faz com que as pessoas sejam alienadas aos livros, né? Você tem que falar que isso faz com que elas sejam, que elas valorizem mais, né? Que elas estejam mais ligadas, né? E se identifiquem mais com livros, séries e programas, né, do país externo. É muito comum você observar, sei lá, a cultura do cheerleader, líder de torcida, uma coisa de escola norte-americana que você vê em filmes norte-americanos, né? Você não vê muitas manifestações folclóricas, né? Não vê a gente falando muito sobre as lendas, a cultura indígena, que é muito mais próximo da gente do que a cultura norte-americana, né? Então, realmente, isso é uma questão de globalização. Aqui a globalização, né? Falar de terceira revolução industrial, tecnologia, meios de mensagem instantâneos, né? Trazer essa questão das redes sociais, tudo isso como um fator que faz com que o brasileiro aceite a cultura de fora, né, e deprecie a sua própria cultura. Talvez o complexo do colonizado, né, o complexo de inferiorização da própria cultura brasileira. A gente não valoriza a nossa, a gente valoriza aquela que vem de fora, tá? Acho que podia ter trazido aqui um repertório sociocultural interessante, mas, assim, tá bem escrito, gostei. Pode seguir, por favor, Carol. Ademais, é essencial analisar que temas folclóricos são muito pouco abordados nas escolas pelo Brasil. Segundo a assessora de Cultura Popular, Maurelina Santos, a falta de ensino para as crianças sobre manifestações populares cria nessas um desinteresse sobre a sua identidade histórica, que cresce de maneira exponencial. Isso é extremamente preocupante, pois cabe aos pequenos transferir, às gerações futuras, os valores acumulados através do tempo, dando continuidade a essa memória coletiva. Excelente você falar de memória coletiva, esse parágrafo ficou muito bacana, né? Você trouxe aqui uma figura de autoridade, né? Falando da assessora de cultura popular Maurelina Santos, a falta de ensino para as crianças, a perpetuação da memória da cultura através dos tempos. Imagine que a cultura um dia se perca, né? Não se perca por completo, né? Tá tudo registrado, documentado, mas a gente perca completamente a gente perca nossas manifestações culturais, a valorização disso, né? Esse parágrafo ficou excelente, eu gostei muito, né? Pode seguir aí para a conclusão. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de mudança no cenário atual. Dessa maneira,
É de suma importância que o Ministério da Educação, por meio de investimentos do governo, promova palestras em escolas públicas e privadas. Essas serão dadas por pesquisadores do folclore nacional aos alunos do ensino fundamental mensalmente, ensinando-os sobre a identidade social brasileira. Assim, os colégios serão remodelados aos valores culturais da miscigenação e haverá, finalmente, tradição na transformação. Eu gostei da sua proposta, acho que caberia aqui algumas coisas como, na verdade, novas disciplinas, né? O ensino, até nas aulas de história da matriz cultural brasileira, né? Falar da mídia com as narrativas de ficção também, não é? Filmes, novelas, incentivo cultural àquelas instituições, às empresas que façam produções que valorizem a cultura nacional, né? Acho que poderia ter ido um pouco mais profundo nessa direção, né? Não somente com palestras. Né? Acho que a sua proposta ela poderia ter sido um pouco mais aprofundada nesse sentido. Mas eu gostei muito da sua redação, Entendi. tá? Vamos à nota. Vamos à nota da Carolzinha. Competência 1, né? Não teve muitos erros aqui, vou dar 200 pontos, né? Competência 2, eu acho que o repertório sociocultural tinha muita coisa para trabalhar, questões históricas, né? Poderia ter trabalhado isso um pouco melhor, né? Eu achei que você argumentou muito bacana, muito bem, né? Mas o primeiro parágrafo não foi tão bem argumentado quanto esse, tá? Mas eu vou dar 200 pontos mesmo assim. Na coesão também vou dar 200 pontos e vou dar 160 também na proposta, você fica com 920, tá bom? Baseado em todas as observações que eu fiz ao longo do seu texto. Excelente texto aí sobre a questão do folclore na cultura brasileira, feita pela Carolina Tostes, né? Aluna aplicadíssima, inteligentíssima do Santo Agostinho Leblon, né? Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir, acompanhe o Fredação, dê uma olhada no site, no canal do YouTube, para mais dicas aí todo dia para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.